Fala pessoal, o PCzão tá funcionando 100%, tá? E hoje eu quero falar de um assunto muito legal e muita gente não sabe disso que eu vou falar, ou desconhece, ou talvez nunca estudou sobre isso. Hoje eu quero falar um assunto muito importante, que é isso aqui, ó, portas USB. A gente vai falar sobre hub, né, sobre portas USB, né, portas USB por cabos, portas USB que são portas USB direto na placa-mãe. A gente vai falar sobre isso, tá? Isso aqui é um assunto muito interessante, muito bacana, e muitas vezes a gente não se atina para isso, cara, e isso é muito importante, tá? Primeira coisa muito importante que você tem que fazer é o seguinte. Então, tô mostrando aqui o manual, tá? Tô mostrando com a câmera mesmo, tá? Isso aqui é o manual da minha placa-mãe. É uma das coisas que as pessoas esquecem de fazer, que é muito importante, que é ler o manual da placa-mãe, tá? E em relação às portas USB, aqui está mostrando as portas que são portas direto na placa-mãe, ou seja, não passa por cabo nenhum, tá? Porque eu tenho portas USB que passa por um cabo que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui nós temos aqui a porta USB, né? Nós temos várias portas USB aqui, ó, né? Aqui nós temos nessa parte aqui nós temos duas portas USB 3.2, tá? E duas portas USB 3.1, tá bom? Aqui nós estamos aqui também nessa parte 8, quatro portas USB tipo 2. Aí você fala, CP, numa placa-mãe tão moderna, para que põe USB tipo 2? É importante, eu já vou falar sobre isso. Aqui nós temos uma tipo C, tá? E temos aqui também, na parte aqui dessa aqui, um USB 3. Nós temos uma aqui 3.2, tá? Você vê o que muda de 3.1, 3.2, o que isso faz diferença? Já vou falar para vocês isso aí também, que é muito importante. Tá, CP? E qual que é a diferença dessas portas de uma para outra? Tá vendo essa aqui, ó? Essa aqui é uma porta de USB 2.0 mais atual, tá? Ela pode chegar em uma transmissão, no caso da minha, chega até 600 megabits por segundo, mas tem portas 2.0 que passa até um pouquinho mais disso. Mas é sempre nessa média, de 480 megabits por segundo, 500, nessa faixa, tá bom? Então vocês estão vendo que essa portinha preta aqui é uma portinha que tem uma velocidade relativamente baixa, tá? Ah, CP, mas por que eu vou querer uma porta de velocidade baixa? Não é melhor ter uma porta alta? Já vou falar, segura aí que eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Nós temos também a 3.0 e a 3.1. No caso do meu aqui, só tem 3.1 e 3.2, tá? O azulzinho aqui no caso é o 3.1, beleza, né? E esses daqui, ó, o 8 aqui, ó, é 2.0 e o 11 é 2.0. Bacana? Já vou explicar para vocês também. Esse aqui é 3.1 e esse aqui é 3.2. Tá, CP? E o que isso aqui influencia? Ó, o 3.1, que é esse azulzinho, ele tem uma velocidade de 5 gigabits por segundo, tá? E esse aqui já tem uma velocidade de 10 gigabits por segundo, tá? Então são velocidades melhores. Aqui, ó, esse outro azulzinho claro, ele tem uma velocidade que pode chegar até 40 gigabits por segundo com esse tipo C aqui, tá? Essa aqui é a porta USB tipo 4, tá? E aqui é USB também tipo 4, tá? Então esse aqui é o tipo C e esse aqui é o USB. Todas delas são tipo 4. A velocidade que pode chegar aqui é de 40 gigabits, ou seja, pode chegar, não vai dar sempre 40, ela sempre dá menos, mas ela pode chegar. Depende do que? Do cabo que você está usando para fazer a transmissão, depende do equipamento. Por exemplo, você pega um pendrive, o pendrive tem velocidade de transmissão, então não depende só das portas, as portas pode passar, mas se seu equipamento não passar, isso aí também faz essa diferença. Aqui também, ó, as tipo C, elas variam, tá? Tem a tipo C 3.0, que passa 5 gigabits por segundo. Tem a tipo C, né, 3.1, que passa 10 gigabits por segundo. Tem a tipo C
3.2 que passa 20 gigabits por segundo e tem a tipo C, tipo 4, tá? Que passa 40 gigabits por segundo. Para você saber quanto que passa na sua porta, você tem que consultar o manual da sua placa-mãe. Beleza, entendi aqui as velocidades, tudo explicadinho aí para vocês. Mas agora eu vou explicar por que tem que ter portas diferentes. Vocês viram que a minha placa, apesar de ser moderna, eles colocaram 8 portas 2.0. Você vê por que pôs tantas portas 2.0? Porque a gente tem mais equipamento 2.0 do que equipamentos que não são 2.0. A maioria dos equipamentos que estão no mercado é 2.0. Acredita não? Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vou mostrar para vocês que a maioria dos equipamentos são 2.0. Exemplo, pendrivezinho de controle de videogame, 2.0. Pendrive de mouse e teclado, 2.0. Webcam, que tá aqui, ó, isso aqui é webcam, 2.0. Né? Você tem teclado, mouse, tem câmeras. A maioria das coisas que tem no mercado, principalmente no mercado brasileiro, são 2.0, tá? Então é por isso que a maioria das placas eles colocam mais portas 2.0 do que 3.1, 3.2, né? Então é por isso, as pessoas às vezes não entendem, mas é porque a gente precisa mais de portas 2.0 do que outras portas, tá? Porque a maioria das coisas que a gente usa é 2.0, tá? Bom, vou falar um pouquinho da diferença do painel, né? Das portas USB aqui de trás, que está ligado direto na placa-mãe, e das portas que estão ligadas aqui nesse gabinete frontal. Vou falar da diferença delas, então vem comigo. Cara, esse gabinete é bonito demais. Ele tem uma parte aqui que abre, tá? Só toma cuidado que se você tiver com o gabinete vazio, isso aqui faz peso, tá? Ele puxa para frente. Como o meu gabinete já está com tudo montado, já tem um peso segurando. Mas se ele estiver vazio, essa parte metálica aqui puxa para baixo. Então toma cuidado, senão vai cair no chão, tá? Beleza, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Na minha placa-mãe, eu tenho aqui, ó, as entradas USB que estão nesse dissipador aqui, ó, tá? Que é gigante, né? Então esse dissipador, ele recebe as portas USB que estão ligados diretamente na placa-mãe. Então as melhores portas USB são aquelas que estão ligadas diretamente na placa. Então, para vocês verem, essas daqui são as portas mais velozes que tem no PC. Por quê? Porque eles estão diretamente ligados na placa-mãe, beleza? Entretanto, no meu caso aqui do meu computador, essa porta do gabinete é ligado por um cabo, que é esse cabo aqui, ó. Ou é esse ou é o de baixo, eu não lembro qual que é, mas é um deles, beleza? Então, esse cabo é um cabo só que alimenta 3 portas. Aí já tem um problema, né? Você já imaginou o que eu ia falar, né? Um cabo dividido para 3. Isso já diminui a velocidade. Por quê? Porque se você estiver usando uma porta só, beleza, ok, vai fazer a transmissão, tá? Agora, se você estiver usando as 3 ao mesmo tempo, pode ser que dê uma quedinha porque passa por um mesmo cabo. A CPU vai ter fiações diferentes, não interessa, passa pelo mesmo cabo, pode ter uma perda de velocidade, beleza? Hoje em dia essa perda é menor porque a tecnologia avançou. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam que é muito importante. As USB de painel é sempre pior do que as USB direto na placa-mãe. Eu tenho um vídeo que eu mostro o teste para vocês, tá? Vou deixar aí na descrição para vocês verem os meus vídeos de porta USB que eu faço teste, não é o caso de hoje. Então, nos meus testes, as USBs que estão ligadas no painel são mais lentas do que as USB direto na placa-mãe. Primeira coisa muito importante, você já sabia disso? Aposto que não, aí o computador tá sujo pra caramba, preciso fazer uma manutenção. Bom, vou fechar o painel aqui que tem coisas que eu preciso falar. Bom, vamos falar de outras coisas que é muito importante também. Então, como eu disse, portas USB que ligado por fio, ela é sempre mais devagar do que uma porta USB que é ligada diretamente na placa-mãe. Vocês já aprenderam isso aí. Bom, segunda coisa muito importante. Toda porta USB, ela é controlada por esse camarada aqui, ó, o processador. Então, não adianta você, mas ela é 3.2, e daí? Seu processador não está dando conta de transferir o dado, ele que faz
ele pega esses dados que você quer transferir de um lugar para outro, é o processador que gerencia isso. Então depende também do seu processador, né? Muitas das vezes a pessoa quer fazer uma transmissão de dados e o processador é muito fraco. Não é o caso do meu, porque o meu é muito potente, tá? E ele tem memória cache à vontade, né? Então eu posso colocar quantas coisas aqui ele vai dar conta, beleza? Mas tem pessoas que têm computadores com processador muito limitado e quer fazer muitas transmissões de dados. Não rola. Não rola porque o processador está limitando isso aí, beleza? Então, cada portinho USB aqui que passa para o Windows gerencia isso também, tá? Através do processador. Às vezes dá conflito no Windows e não é no equipamento, tá? Às vezes o Windows não reconhece, por exemplo, um webcam, acontece. Mas aí é o Windows, não é o PC. Bacana? Então a gente está batendo um papo aqui muito legal sobre isso. Então, como eu disse, não é só a porta USB, precisa passar pela placa-mãe, precisa passar pelo processador, né? A sua memória, elas às vezes influencia também nessa transmissão. Então são vários fatores que influenciam na transmissão de dados. Bom, agora eu vou falar uma coisa que pouca gente sabe. CP, por que eu preciso ter uma porta 2.0? Não era melhor eu colocar tudo 3.4? Não, porque os equipamentos que existem, a maioria deles são 2.0. Vai adiantar pouca coisa, tá? Eu posso até fazer um teste para vocês. Isso aqui é um HD externo. Eu ligo esse HD externo aqui no cabinho. Tá? Tá aqui, ó. Aquilo que eu falei. HD externo tá aqui. Velocidade dele 2.0. Cabo 2.0. E eu venho e ligo no 3.1 aqui, por exemplo, do painel. Faz diferença? Muito pouco, muito pouco. É quase a mesma coisa do 2.0. Então, nesse caso desse HD, que ele é 2.0, o cabo é 2.0, é muito mais lógico eu usar a conexão 2.0, tá? Beleza? Explicado aí? Isso aqui vale, por exemplo, para pendrive, né? Às vezes você pega um pendrive que ele tem uma velocidade de transmissão muito baixa, e aí você joga na porta, ele dá uma melhorada, mas não é tanto assim. Por quê? Porque ele já é 2.0, a transmissão dele é pequena. Mas se você pegar um pendrive mais rápido, mais veloz, e você trocar de porta, é lógico que vai fazer uma diferença grande. Porém, o pendrive tem que ter velocidade de transmissões compatível. Deu para explicar? Bom, segunda coisa, equipamentos. E quando eu falo de equipamentos, eu estou falando de webcam, eu estou falando de placa de captura, eu estou falando, sei lá, de qualquer periférico que você está usando aqui, né? Às vezes você está usando um lapela, como eu tenho aqui o lapela Sync, que entra na conexão tipo C. Então, existem dezenas de periféricos que a gente usa a porta USB, certo? Aqueles microfones que a gente usa para falar. O que acontece? Tu tem que ver a velocidade de transmissão do seu equipamento. Por exemplo, eu tenho uma webcam aqui, ó, que é uma webcam muito bacana, que é essa webcam aqui, ó, Brios, maravilhosa. Só que tem um detalhe, ela é uma webcam 2.0. CP, vai usar na 3.0, ela vai funcionar? Vai, mas ela é 2.0, então eu poderia estar usando a entrada 2.0 e deixar essa entrada aqui livre para isso. Tem algum problema eu usar um equipamento numa entrada que não é para ele? Eu acho que às vezes tem. Por exemplo, às vezes você tem conflito com a sua webcam, porque a webcam é 2.0 e você conectou na 3. Então, transmite dados demais do processador e ela não consegue capturar. E aí começa a dar conflito na webcam. A webcam fica desligando, né? Você entra no AWS, a webcam não aparece. Pode ser, não estou dizendo que é, pode ser às vezes a porta USB. Então, no caso de webcam, eu recomendo você usar ela na entrada compatível. No caso da minha Brios, ela é uma velocidade baixa, então eu vou colocar ela na 2.0, tá? Ela funciona na 3? Funciona, mas pode dar conflito com o Windows. O Windows transmite rápido os dados e ela não consegue acompanhar. Então, a segunda dica que eu queria dar é essa aí, né? A dica de você usar o seu equipamento, a porta USB ideal para ele. Primeiro, porque você não vai ocupar a porta que é de maior transmissão com uma coisa que não precisa.
Segundo, que pode dar conflito com o Windows, tá? Se fosse o sistema iOS da Apple, eu acho que dá pouco erro, porém no Windows dá erro demais e às vezes pode ser a porta USB. Bacana? E agora eu vou falar sobre Hub, né? Que muita gente não entende, eu vou explicar o Hub e como é que ele funciona. Esse Hub que eu tenho aqui é muito antigo, ele é muito legal que eu posso ligar e desligar cada coisa que eu estou usando, né? Mas não interessa, apesar dele ser um Hub 3.1, ou seja, ele pode ser ligado no USB 3.1, ele tem alta velocidade. No momento que você usa vários equipamentos dentro do Hub, essa velocidade vai ser dividida, é óbvio, né? Se, por exemplo, você tinha um pendrive lá 3.0 violento, aí tu ligou lá o mouse e teclado, diminuiu um pouquinho a transmissão do pendrive, né? Porque você está dividindo as velocidades. Então não por exemplo, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele tem 7 portas. Se eu usar 7 portas, a velocidade de transmissão vai dividir para todo mundo. Por isso que eu gosto de desligar aquilo que eu não estou usando, tá? Então isso aqui é uma grande vantagem para mim, porque quando eu desligo o que eu não estou usando, o que vai acontecer? O PC vai entender que aquilo ali não vai ser utilizado e vai pegar o gerenciamento de dados e jogar para outra coisa, evitando conflitos com portas USB e também aumentando a performance do seu processamento, beleza? No caso do meu processador eu não tenho esse problema, porque ele tem 90% de uso para ser usado aqui, tá usando só 12, tá? 12, 14, então eu posso usar à vontade, mas só que alguns computadores mais limitados faz diferença, né? Às vezes você não está precisando usar a porta USB, você vem cá e desliga, e aí vai sobrar processamento para outras atividades, beleza? Então, isso é uma coisa muito legal. Outra questão sobre Hub, que é muito importante, as pessoas às vezes não falam. O Hub, eu já tive problema, por exemplo, com webcam, mas também o processador é das antigas, né? Ele ficava dando conflito com a webcam, beleza? Ou mouse, teclado. Isso depende do processamento, da porta que você está usando, tá? Então, o Hub, você tem que fazer teste, né? Veja se para aquilo que você quer usar ele funciona bem. Aqui eu estou usando ele no pendrive eu estou usando no teclado e mouse e estou usando no controle remoto. Mais nada do que isso, tá? Então eu uso ele para isso. Poderia usar ele até por lapela, mas eu não estou usando porque pode ser que dê conflito, né? O Windows começa a misturar controle remoto com lapela e tal, então eu evito de usar muita coisa para não dar conflito no Windows, que também é uma coisa muito importante. Então é isso, pessoal. Basicamente o vídeo que eu queria passar era isso, falar coisas que as pessoas não falam, tá? Não é porque você tem uma entrada 3.0 ou 3.1 ou uma 3.2 que você pode tacar tudo aqui, não. Não é assim, tá? Você tem que escolher as portas USBs interessantes para o seu periférico. É um webcam 2.0? Põe no webcam 2.0, põe no USB 2.0. Não tem necessidade de pôr na 3. Ah, meu pendrive é 2.0, vou pôr no 3. Tem a velocidade maior? Tem. Mas nos meus testes é um pouquinho maior, não chega a ser humilhante a transmissão, né? Ela é um pouco melhor, né? Mas se você usasse na 2.0 também seria ótimo, tá? Agora, se você tem um pendrive ultra violento, aí faz diferença usar aqui, tá? Mas se seu pendrive é das antigas, pode usar na 2.0, não tem necessidade. Ah, CP, eu estou usando o webcam que é 2.0. Não precisa pôr no 3, põe no 2, tá bom? Então essas questõezinhas são muito importantes. E outra questão, o painel é sempre mais devagar do que o que está ligado direto na placa-mãe. Isso é óbvio, né? Eu estou passando por um fio que está chegando aqui, então perde um pouco de velocidade. E sempre leia o seu manual da placa-mãe para entender como é que são as portas USB. O grande erro das pessoas é que eles não lêem manual, né? E acaba não usufruindo e tendo erros, né? Às vezes você tem um erro de tela azul por causa de uma porta USB. Muito comum de acontecer, tá? Então, espero que tenha gostado do vídeo, explicando aí como é que funciona as posições das portas USB, o tipo de porta USB, as transmissões para você entender. Bacana? Então,
Deixa o like se você gostou, até a próxima, valeu e fui!